Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de mais uma vez estar convosco. Depois de alguns anos, estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus. Quero agradecer o convite do pastor Idemar para esta noite estar ministrando a palavra de Deus neste culto da família. Que Deus abençoe a igreja. E espero que a palavra de Deus edifique a igreja nesta noite. Eu quero ler um texto na palavra de Deus, no livro dos Salmos, de número 127. Gostaria que os irmãos, em reverência à palavra de Deus, por favor, fiquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Salmo de número 127. Este salmo é um salmo de Salomão. Este salmo fala: tudo procede de Deus. Tudo procede de Deus. Salmo de número 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele, no caso Deus, o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. O pastor Idemar me convidou para nessa noite estar ministrando a palavra, e eu perguntei para ele: está voltado para quê? Ele disse: para a família, pastor Idemar. Então, eu quero trazer uma palavra para a família da ICPI São João da Boa Vista. Eu coloquei um tema nessa mensagem, e o tema diz assim: o casamento sem Deus, todo esforço humano é inútil. Você pode repetir comigo? Vamos lá? O casamento sem Deus, todo esforço humano é inútil. Este salmo, irmãos, é um salmo de Salomão. Eu não sei como é que está escrito na sua Bíblia, mas esse salmo, em algumas versões, está dizendo salmo de romagem. Em outras versões está dizendo salmo dos degraus. Tanto um como o outro é certo. Tanto um título como o outro são certos. Este salmo faz parte do grupo de salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos voltados para este tema: romagem ou salmo de degraus. Estes salmos, irmãos, ele era cantado por Israel. Jerusalém ficava numa montanha, aliás, fica numa montanha, num lugar alto. Podemos aqui fazer um esforço mental para você entender isso.
Nós estamos em São João da Boa Vista, um lugar plano. E você quer ir a Poços de Caldas. O que é que você tem que fazer para chegar em Poços de Caldas? Você tem que subir uma serra. Então você imagina Poços de Caldas ser Jerusalém. Então, em qualquer lugar que se chegar em Jerusalém, teria que subir a montanha, a serra. E o que é que acontecia? Israel é uma nação de festas. Cada mês ele tem uma festa. Mas existem algumas festas que são bem específicas para Israel. A festa do tabernáculo e a festa da Páscoa. Então, o povo que vinha nos arredores de Jerusalém, morando em outra cidade, e ele, para chegar em Jerusalém, tinha que subir a serra, a montanha, para chegar no templo. Então, quando o povo vinha se dirigindo para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. Salmo 120, 121, 122, 123, até o Salmo 134. Por isso que algumas versões diz Salmo de romagem, isto é, o povo vinha fazendo a sua romaria, subindo a montanha, subindo a serra e cantando os salmos. Quando eles chegavam em Jerusalém, que eles iam ao templo, para subir no pátio, eles tinham que subir as escadas. E eles subiam as escadas, degrau por degrau, cantando estes salmos. Por isso que algumas versões diz salmos de degraus, porque eles subiam os degraus cantando os salmos. Então, tanto o salmo de romagem como de degrau está válido para qualquer pessoa saber desses detalhes. E o Salmo 127 é um desses salmos. Foi escrito pelo rei Salomão. E este salmo, meus irmãos, ele é um salmo que expressa algumas verdades importantes para a família. E eu quero dividir, dentro do possível, algo importante para a família ICPI de São João da Boa Vista. Um dos temas, ou um dos pontos importantes desse salmo, é que os esforços, os projetos das pessoas não têm valor se Deus não fizer com que algo dê certo. Você pode se mexer para lá e para cá, você pode querer fazer 1001 coisa, mas se Deus não estiver aprovando o que você está fazendo, não vai dar certo. E o segundo ponto, muito importante desse salmo, é que os filhos são bênçãos de Deus para a família, mas também os filhos são heranças que Deus dá aos pais. Então, meus queridos irmãos, eu quero meditar convosco algo a esse respeito. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta neste Salmos de número 127, para, na medida que eu for comentando o Salmo, você possa acompanhar na sua Bíblia, para que você seja como os irmãos de Bereia. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, ele faz uma declaração sobre os crentes de Bereia, dizendo o seguinte: os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tudo que Paulo pregava, tudo que Apolo pregava, eles iam conferir na palavra se estava certo aquilo que eles pregavam. Amém, irmãos?
Então os irmãos de São João da Boa Vista são mais nobres do que outras cidades. Vocês aceitam esse elogio? Amém? Para ver se o que o pastor Isaac está pregando a verdade. Amém? Acompanhe primeiro o versículo 1. Eu gostaria que fosse possível que você lesse comigo este versículo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Se o Senhor Amém. Esse versículo, irmãos, ou esse verso, inicia nos dando uma condição única. E a condição única é: se o Senhor não edificar o quê? O carro? A casa. Começa com você também, né, irmãos? Mas não é carro, não é chácara, mas é a casa. Essa casa é o seu lar, é a sua família. Se o Senhor não edificar a casa, meus queridos, essa frase quer dizer o seguinte: sem Deus nada será bem sucedido. Sem Deus nada será bem sucedido. Eu sei, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui, nós que somos homens, as mulheres que estão aqui, que são casadas também, talvez você tenha motivos legítimos para fazer alguma coisa. Você tem motivos legítimos. Existem alguns motivos legítimos na nossa vida. Alguns são fúteis, são descartáveis, mas alguns motivos são legítimos. Por exemplo, trabalho. Trabalho é um motivo legítimo. Trabalho é um motivo legítimo. Estudo é um motivo legítimo. Cuidar bem da família é um motivo legítimo. Mas, meus queridos irmãos, esses motivos, mesmo legítimos, não podem nos fazer independentes de Deus. Os irmãos entenderam? Você não pode pensar: porque eu gosto de trabalhar, eu não preciso de Deus. É um motivo legítimo, mas você precisa de Deus. Eu gosto de estudar, mas você precisa de Deus. Eu gosto de cuidar da minha família, eu me sinto bem como provedor da família. É legítimo, mas você precisa de Deus também. Você não pode deixar Deus de lado. Então, meus queridos irmãos, é importante o trabalho, é importante. Mas você não pode colocar o trabalho, o estudo, o cuidado da família na frente de Deus. Não pode fazer isso. Se você fizer isso, infelizmente, eu tenho para dizer para você uma coisa muito triste: você está dando um tiro no pé. Mesmo com os motivos legítimos, mas você está dando um tiro no pé. Porque ninguém toma o lugar de Deus. Ninguém toma o lugar de Deus. E se você põe essas questões legítimas à frente de Deus, eu sinto muito em dizer para você, mas Deus não tem nenhum compromisso com você. Deus deixa você de lado, porque você está deixando Deus de lado também. Então, meus queridos, o trabalho é bom, mas nós precisamos ter cuidado com ele, porque muitas das vezes ele toma o nosso tempo de uma maneira tão grande, que muitas das vezes nós deixamos Deus de lado. Eu sou arquivo vivo disso. Eu sou arquivo vivo disso. Eu até meus 37 anos, eu fazia isso. Eu trabalhava demais. Eu corria demais.
Eu me acordava 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, para viajar e fazer meus negócios. E ficava 15, 20 dias fora de casa, fazendo esta rotina. Acordando 3 horas, 3h30 da manhã, e saindo pelo mundo para ganhar o meu dinheiro. Ia dormir 11h30, meia-noite, às vezes 1h da manhã, dormia 2 horas por dia. O pão penoso, o pão penoso. E a minha esposa algumas vezes chegava para mim e falava assim: meu filho, põe o pé no freio, põe o pé no freio. Você é gente, você é feito de carne e osso, você não vai aguentar. E eu ficava bravo. Eu ficava bravo porque a minha desculpa era: mas eu quero dar o melhor para vocês. E eu não atendia o conselho. Chegou um ponto, aos 38 anos, que Deus disse: você não quer ouvir ninguém? Você acha que você é o super-herói? Irmãos, a palavra de Deus lá no capítulo 30 de Provérbios diz que Deus vai dando chance ao homem, usando muitas das vezes pessoas para falar, para aconselhar, para orientar, mas a pessoa endurece a cerviz, isto é, fica de pescoço duro, não se dobra. E o texto lá diz que ele fica frente a frente com Deus. Então Deus vai dizer para ele assim: agora o negócio é só entre nós dois, vamos acertar a nossa conta. E Deus acertou a conta comigo. E eu fui para a cama e fiquei simplesmente 36 meses, 3 anos na cama. E tudo que eu ganhei até aquele tempo foi tudo fugindo pelo ralo, acabando-se pelo ralo. A única coisa que eu não perdi foi minha família e a minha casa que eu moro até hoje. Mas o resto foi embora tudo. Foi embora a empresa, foi embora o comércio, foi embora tudo. E pela misericórdia de Deus, irmãos, ainda bem que Deus me deu uma esposa que foi o baluarte para eu vencer essa batalha. Então, o trabalho é um motivo legítimo, mas você tem que estar na direção de Deus. Então eu quero dizer para os homens que estão aqui: tome cuidado para você não colocar o seu trabalho à frente de Deus e à frente da sua família. Tome cuidado. Não se case com o trabalho e se divorcie da família. Tome cuidado com isso. Ah, mas eu sou novo, eu tenho que aproveitar. Cuidado, 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 cuidado. Eu me lembro que assim, quando eu comecei a minha missão ministerial pastoral, e aí quando você começa, você quer abarcar o mundo com o braço, com as pernas. Você conhece esse ditado aqui em São João? Abarcar o mundo com as pernas? Vocês conhecem aqui esse ditado ou não? Ou é mineiro esse ditado? É mineiro, né? Então os mineiros conhecem esse ditado. Abarcar o mundo com as pernas. Mas um pastor amigo meu, já idoso, muito experiente, ele me chamou na casa dele e disse: vem aqui na minha casa que eu preciso conversar com você. E eu fui, uma pessoa muito amiga minha, muito amigo meu, nós estávamos muito bem. E quando eu cheguei lá na casa dele, ele falou assim para mim: eu chamei você aqui porque eu quero te dar um conselho. E um pastor experiente, já idoso, e você está começando agora, então eu quero te dar um conselho, porque eu tenho observado você. Eu fiz: o que é que o senhor quer me falar? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Se eu estiver, pode falar para mim. Eu estou pronto aqui para ouvir e me corrigir. Ele disse: pois é. Tome cuidado para você não se casar com a igreja e se divorciar da esposa e da filha. Falei: meu Deus, o que é isso?
Fez, pois é, tome cuidado. Sabe por quê? Você está invertendo valores. A primeira pessoa que você tem que colocar à sua frente é Deus. A segunda pessoa, a sua esposa. A terceira pessoa, sua filha. E a quarta, a igreja. Sabe por quê? Porque se amanhã você se divorciar da família, a igreja manda o bem em você e coloca outro no seu lugar. E aí você nem pastor e nem família. Então se cuide. Falei, muito obrigado, pastor. Eu vou estudar seu conselho. Muito obrigado. Então, irmãos, há valores na vida que você não pode inverter. Há valores na família que você não pode inverter. Porque se você inverter, a primeira coisa que vai acontecer na sua família é deixar Deus de lado. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que botam o trabalho à frente de tudo. À frente de Deus, à frente de família, à frente de esposa, à frente de filhos, à frente de tudo. Não faça isso, irmãos. Não faça isso, irmãs. Em nome de Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É a palavra de Deus. Talvez se essa palavra está pesada para você, quando você chegar em casa, chama Deus de lado e conversa com Ele, porque a palavra é dele, a palavra não é minha. A palavra é bíblica, é da palavra de Deus, é Bíblia. Vocês conferiram o versículo aí comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, irmãos, mesmo você tendo motivos legítimos, mas não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo e seus filhos. E para os ministros aqui, por último, a igreja. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Nós temos na nossa igreja uma secretaria de apoio pastoral. É um psicólogo que toma conta dessa secretaria, e vocês não imaginam o que tem de ministros passando mal, o que tem de ministros com problemas no casamento, por causa justamente disso. Coloca a igreja em primeiro lugar e a família lá no fim da fila. E aí precisa ir lá se aconselhar com um psicólogo, fazer tratamento psicológico, ficar lá 4, 5, 6 meses no centro de convenções fazendo tratamento. E a sorte de muitos é que na sua misericórdia Deus estende as suas mãos sobre a vida deles. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mesmo diante de motivos legítimos, como trabalho, estudo, família, como tantas outras coisas legítimas, Jesus diz o seguinte em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, os motivos legítimos, trabalho, estudo, vestimenta, comida, motivos legítimos, vos serão o quê? Acrescentadas. Então, irmãos, todo casamento, isto é, toda família, precisa da presença de Deus. Nunca coloque Deus em segundo plano. Nunca coloque Deus, meus queridos irmãos. Eu estou dizendo isso para vocês nesta noite, com muito temor e tremor. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Não pense que ela está só cortando assim, não. Ela está cortando para cá também. Amém? Ela está cortando para o pastor Isaac também.
Zele por isto, meus irmãos. Versículo 2. Vocês estão com a Bíblia aberta, por favor? Vamos ler o versículo 2? Vamos lá? Inútil. Muito bem. Este versículo, irmãos, aponta para uma grande verdade. Como é inútil, irmãos, trabalhar sem Deus. Como é inútil. Qual é a futilidade de trabalhar sem Deus? Levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de fadigas, né? E aí tem uma máxima no mundo que as pessoas falam, né? Eu acredito que São João conhece isso também, essa máxima, né? Ou esse ditado, conforme você queira falar. Comeu o pão que o diabo amassou. E o diabo que o pão amassa não presta, né? O diabo que o pão amassa não presta. Esse pão penoso, irmão, esse pão penoso, esse pão de fadiga, não presta, meu irmão. Deus não aprova isso. Deus não aprova isso. Deus não abençoa isso. Olha, irmãos, eu sei, talvez, né? Eu não sei, eu não conheço a igreja de São João. Hoje eu não conheço mais a igreja de São João. Hoje ela está renovada. Tá? Mas eu já conheci essa igreja aqui há muitos anos atrás, quando eu vinha com o pastor José Casado aqui, né? Então eu não conheço mais os irmãos aqui, o que é que os irmãos trabalham, eu não conheço mais. Mas a noite não foi feita para trabalhar. A noite foi feita para descansar. Mas os homens ricos do mundo, eles querem ver a população escrava. Eles querem ver a população cada vez definhando mais. Então eles inventaram o trabalho de turma. Eu trabalhei muito quando eu era jovem. Eu trabalhei de turma muitos anos. Das 6 da manhã às 14 horas. E a outra semana das 14 às 22. E na outra semana das 22 às 6 da manhã. Eu cansei de fazer isso, irmão. Mas sabe o que acontece? Hoje eu pago o preço. Hoje eu pago o preço. Pela misericórdia de Deus, eu completei ontem 73 anos. 73. Graças a Deus. Deus me sustentou até aqui. Mas eu tenho algumas coisinhas na vida que está ajudando em mim. Como o pastor Levar disse, a cabeça está boa. A cabeça manda eu pular daqui aí embaixo. Mas vai eu fazer esse negócio aí. Não, vai eu fazer isso aí. Vocês vão ter que levar para o hospital. Porque a perna não aguenta mais, o corpo não vai mais, não corresponde mais. A cabeça manda, mas o corpo não atende. Está entendendo, irmão? Por causa de quê? Justamente por causa disso. Você não tem hora para dormir, você não tinha hora para dormir, você não tem hora para comer. Uma hora estava comendo de madrugada, no outro dia estava comendo 6 horas da manhã. É aquela loucura. E a Bíblia diz que a noite foi feita para o descanso. O dia, sim, foi feito para o trabalho. Mas as pessoas invertem. Dia desse eu estava conversando com uma pessoa, por sinal, muito boa, muito sensível, muito intelectual. E essa pessoa estava dizendo, pastor, eu não aguento não levantar antes das 10 da manhã. Mas de jeito nenhum. Aí eu falei, por quê? Sabe por quê? Porque eu gosto de trabalhar à noite. Eu vou dormir 2 horas, 3 horas da manhã, mas é lógico. Você vai dormir essa hora, o que você quer acordar? Você quer acordar o que? 5 horas? Tem jeito, não. Tem que acordar 10 horas. Não tem jeito. Você está trocando o dia pela noite. Não tem como você levantar mais cedo. Mas inverta essa situação para ver se você não levanta cedo. Ela falou, eu acho que eu vou escutar seu conselho. Eu digo, eu acho.
Você não tem que achar, você tem que fazer isso, é o certo. Né? Mas o senhor dorme cedo também, e quando eu não tenho compromisso à noite, eu e minha esposa, quando é 7h30, 8h da noite, estamos na cama. Não quero nem saber. Quando eu não tenho compromisso. Quando eu tenho compromisso, eu honro meu compromisso. Quando eu estou no seminário, dando aula, eu dou aula até 10 horas, 10h30. Chego em casa, 11h30, meia-noite, não tem problema. Então é diferente. Mas quando eu não tenho compromisso, 7h30, 8h eu já estou na cama. Não quero nem saber. Ah, vai ter. Vai para lá. Vamos para lá. Vamos dormir. Deus nos deu a noite para descansar, irmãos. Então, é importante, irmãos, que qualquer inutilidade sem Deus não vale a pena. Viver uma vida de esforço desordenado, viver uma vida de correria, cheia de ambição, trabalhar muito para comprar e pagar dívidas desenfreadas. Você conhece gente assim? Trabalha feito um louco só para pagar dívida. Mas dívidas, muitas das vezes, baseada no consumismo, baseada no consumo, porque eu sou compulsivo para comprar, eu tenho que comprar, eu não posso ficar sem comprar. Para quê? Quando eu estava no Mogi Guaçu, eu lembro uma vez, uma irmã, nós fomos fazer uma visita numa casa. Ela era muito amiga da minha esposa e falava para a gente ir na casa dela, tomar um café. E nós fomos, um dia chegamos lá, ela foi mostrar a sapateira dela. Sabe quantos pares de sapato tinha, irmão? 150 pares de sapato. É brincadeira uma coisa dessa, mãe? Você tem 150, 200, não, 300 pés. 150 pares de sapato, são 300 sapatos, né, irmão? Vocês têm 300 pés para usar. O que é isso, irmãos? Consumismo, sem necessidade. E o marido dela vivia descabelando-se todinho. Ele é possível agora. Tinha que se desdobrar em trabalho lá para pagar sapato. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, meus queridos irmãos? Isso é viver uma vida de inutilidade. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor Isaac, eu estava em Piracicaba, uma determinada situação lá, e uma pessoa chegou para mim e disse assim: o senhor está vendo aquele cidadão ali? Eu estou. Aqui em Piracicaba ele tem 500 imóveis. Eu digo: enquanto eles moram? Quantos imóveis ele mora? Num só. Eu digo: e os 499? Para quê? Irmãos, quando a medida do ter não satisfaz, ela nunca cessa. Enquanto a pessoa mais tem, mais ela quer. Isso é inutilidade, irmãos, diante de Deus. Você precisa de ter 500 imóveis. Você precisa ter 150 pares de sapato. Você precisa disso? Isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que não tem necessidade disso. Não precisamos disso. Eu tenho só 4 sapatos. Faz 10 anos que eu tenho esse aqui, ó. 10 anos que eu tenho esse aqui. Quando o solado vai ficando ruim, eu vou lá do sapateiro e bota a minha sola aí. E eu ando calçado do mesmo jeito. De quem tem 300 pares de sapato. Irmãos, a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque senão você fica gastando o seu dinheiro, se matando de trabalhar, para dar satisfação para quem não quer saber o que você tem. Está entendendo, irmãos? Você se mata para ter isso, para ter aquilo, e as pessoas olham para você, sabe o que vai falar para você? Ainda vai dizer que você é snob. Ela não está nem aí com o que você tem. E Deus, irmãos, fica olhando para você e diz assim:
Eu te estou dando tanta coisa, te estou dando saúde, te estou dando emprego, te estou dando salário, te estou dando força, saúde, e você está vivendo desse jeito, se matando por isso. Irmãos, devemos tomar cuidado. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que Deus, quando as pessoas vivem, irmãos, comendo o pão penoso, porque está colocando o trabalho à frente de Deus. O versículo aqui embaixo, o versículo que nós lemos aí está dizendo que aquele que é temente a Deus e coloca a Deus em primeiro lugar, mesmo ele dormindo, Deus supre suas necessidades. Sabe por quê? É porque Deus não gosta que você trabalhe, Deus quer que você trabalhe. Ele deu o teu trabalho, Ele deu o teu emprego, Ele deu a tua indústria, Ele deu o teu comércio, Ele deu a tua profissão liberal. Deus está te abençoando, mas você está colocando tudo à frente de Deus. Tudo à frente de Deus. Não faça isso, meu irmão. Vamos guardar os princípios bíblicos da palavra de Deus. Vamos ler agora o versículo 3, por favor. Vamos lá, versículo 3 do Salmo 127. Vamos lá. Herança. Amém? Vamos ler de novo? Vamos lá. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Prezados, poder gerar uma vida é ter a oportunidade de cuidar e mantê-la. É um presente de Deus. Filho é um presente de Deus, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, e eu espero que ninguém fique chateado com o que eu vou dizer, tá? Os filhos não é propriedade da mãe e do pai. Os filhos são heranças. Quantos casados nós temos aqui? Levante a mão, só para eu ver. Muito bem, tem um cara de gente casada aí. Você, marido, que é casado, um dia tua esposa passou na casa da tua mãe e te levou. E você, marido, um dia você passou na casa da sua sogra e levou a tua esposa para casa. Então isso é um sinal que filho não é propriedade de pai e nem de mãe. Filho é herança do Senhor. E quando o pai não entende isso, ele é um verdadeiro sofredor. Ele sofre com isso. Por isso que muitas das vezes você vê sogros e noras não se dão bem por causa disso, porque não tem essa consciência. Deus me deu um filho, mas como herança, não como propriedade. Eu sei que um dia alguém vai chegar e vai levar. Os irmãos estão entendendo, irmãs? Vocês estão entendendo, pais? Não se segure nisso, tá? Meu filho, é teu filho, é teu filho, eu sei que é teu filho. Eu também tenho filha. Então, meus queridos irmãos, é importante herança. O que é herança? Herança significa patrimônio, bens, haveres, ouro, seguro de vida, pecúlio, recursos, riqueza, deixado pelos antepassados. E os filhos também são herança, não é propriedade particular, não é propriedade privada, não, é herança do Senhor. O que significa galardão? No versículo aí, significa recompensa, doação, gratificação. É isso que significa galardão. Então, meus queridos irmãos, os filhos são assim,
primeiramente são doados por Deus. Os filhos primeiramente são doados por Deus, depois doados por Ele como presente para os pais. Entenda isso, meu irmão. Você que tem filho, seja homem, seja mulher, entenda. Deus me deu você como herança, mas eu sei que um dia você vai embora. E fique tranquilo, descanse no Senhor. Entregue seu filho a Deus, e Deus vai tomar conta dele, e Deus vai prover também para ele uma família, e assim vai sucedendo, irmãos. É importante nós entendermos isso. Por isso, não encare seus filhos como um problema na sua vida. Você conhece outra máxima que diz assim: filho criado, como é que é, irmãos? Problema dobrado, trabalho dobrado. Meus irmãos, filho não é peso para os pais. Eu conheço o fato de um casal que fez o curso de noivado comigo, e depois eu fiz o casamento deles. E eles tinham um problema nesse sentido, né? Eles tinham um projeto nesse sentido. E o projeto nesse sentido deles era o seguinte: nós vamos nos casar e só depois de 10 anos é que nós vamos pensar em ter filho. Eles disseram isso para mim no último dia do curso de noivado. Aí eu falei: pois é. Então eu estou achando que todo o curso de noivado para vocês foi pelo ralo agora. Porque eu quero que você, qual é o sentimento que você tem de filho? Qual é o sentimento que você tem de filho? Que filho é um peso? Que filho é um estorvo? Não, porque a gente quer estudar, a gente quer trabalhar, a gente quer isso, quer aquilo. Eu digo: pois é. Aí é onde está o erro de vocês. Filho não atrapalha estudo de pai. Filho não atrapalha trabalhos de pai. Não atrapalha, irmãos. Filho é uma condição que Deus quer que os pais tenham. Filhos é bênção de Deus. Encare o filho como bênção de Deus, não como um peso, não como um estorvo, mas como bênção de Deus. E quando você encara assim, o filho que vai vir vai ser uma bênção na tua vida. É lógico que você vai ter que cuidar, você vai ter que criar, você vai ter que dar o peito para mamar, você vai ter que dar o trabalho, suar para cuidar dele, suprir suas necessidades. É lógico que é seu filho. E você não está fazendo nada mais, nada menos do que seu dever. Mas não entenda isso como um estorvo, mas entenda isso como uma bênção de Deus. Sabe por quê? Porque você hoje é novinho, você hoje é novinho ainda, mas você vai ficar velho como esse aqui. E se você não tiver filho, sabe o que vai acontecer? Não é teu vizinho que vai cuidar de você, não é teus pais que vai cuidar de você. Quem vai cuidar de você são seus filhos. A não ser que você não eduque ele para isso. Mas se você educar bem seu filho, ele vai ter prazer em cuidar do seu pai e da sua mãe. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa, longevidade de dias. E aí esse casal, fiz o casamento deles, e a esposa dele assimilou bem esse ensinamento, mas ele ficou meio assim, duvidoso. Mas logo em seguida ela engravidou e eles tiveram filho. E ele trabalhava numa multinacional. A sede dessa multinacional é na Alemanha. E ele era um empregado muito bom na empresa. E quando nasceu o filho, depois de uns meses, o gerente da empresa, do departamento dele, chama ele e fala assim: você está satisfeito com o filho?
Estamos contentes, estamos alegres, pois não. Eu tenho uma proposta para dar para você. Qual é? Para você cuidar bem do seu filho. Eu tenho uma proposta para você ser transferido para a Alemanha e trabalhar lá na sede mundial. Você viu como o filho foi bênção para eles? Sim ou não? E eles estão lá até hoje. Já fazem mais de 15 anos que eles estão lá. Está muito bem, muito bem. Hoje já tem um grau elevado dentro da empresa. Sabe por que ele ganhou isso? Por causa do filho que nasceu. Então, meus queridos irmãos, o filho não é um atrapalho. O filho não atrapalha casal. Certo? E por último, versículo 4 e 5. Vamos ler comigo? Vamos lá, meus queridos. Versículo 4 e 5. Como flechas apontam para frente, assim os filhos, feliz e enche deles a sua, não será quando pleitear com os inimigos a porta. Aquele, irmãos, que reconhece as bênçãos de Deus, ele é o quê? Bem-aventurado, isto é, ele é feliz. Aqueles que reconhecem a família, os seus filhos como bênção de Deus, ele é feliz. No versículo 4, os filhos tidos na plenitude da mocidade são como flechas manuseadas por um guerreiro. Aqui nós vemos, irmãos, que isso está relacionado com a força da juventude. O texto diz isso, né? Na mocidade, isso está relacionado com a força da juventude, está relacionado com a virilidade, com a fecundidade, com a continuidade da vida. Isso é bênção de Deus, irmão. Sabe qual foi a primeira palavra de bênção na Bíblia? Você sabe qual foi a primeira palavra de bênção na Bíblia? Está no livro de Gênesis. Quando Deus formou o homem e a mulher, ele diz assim: crescei e multiplicai, e enchei a terra. E o texto lá diz assim: e Deus os abençoou. Primeira palavra de bênção na Bíblia foi Deus abençoando a família e os filhos do casal. E Deus abençoou Adão e Eva. E eles tiveram vários filhos e várias filhas. E Deus tinha um propósito com Abel, mas Caim fez o que não devia ter feito. E aí Caim saiu peregrinando pelo mundo, pensando que tinha feito uma grande coisa. E Deus um dia pergunta para ele: onde está Abel, Caim? E ele responde: por acaso eu sou tutor de Abel? Deus disse: não, você não é tutor de Abel não, mas eu vou pôr uma marca em você, para que ninguém mate você. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: essa marca vai fazer você sofrer pelo resto da vida. Você vai carregar sobre você algo que não era para você carregar, mas você infelizmente fez. Então, meus queridos, no capítulo 5, no capítulo 4, aliás, vai dizer que Adão e Eva teve mais filhos e filhas. E o projeto de Deus com Abel foi abortado. Mas Deus fez nascer 7 de Adão e Eva. E ele continuou o mesmo projeto que ele tinha com Abel. Ele continuou com 7. Então, meus queridos irmãos, convém destacar que Deus é quem concede essas bênçãos para a proteção, para o sustento da vida, já que Ele é quem dá vida para você
para mim, para nós que somos casados, e Deus é quem concede os filhos. Então, da mesma maneira, enquanto os filhos estão em nossas mãos, debaixo de nossa responsabilidade, cabe nós direcioná-los para o alvo certo. E esse alvo certo se chama Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, aplicando a nossa prática alguns princípios deste salmo. Amém? Eu quero aplicar 10 princípios para você. Eu vou falando os princípios e vocês vão repetindo comigo para ficar bem gravado na sua mente. Vocês fazem isso comigo ou não? Amém? Amém? Então vamos lá. Primeiro princípio: sem Deus, todo esforço é em vão. Sem Deus, todo esforço é em vão. Segundo, Deus é a causa do nosso sucesso. Deus é a causa do nosso sucesso. Terceiro, toda proteção eficaz vem de Deus. Toda proteção eficaz vem de Deus. Quarto, com Deus, nossos esforços produzem um bom resultado. Com Deus, nossos esforços produzem um bom resultado. Quinto, os filhos precisam aprender a descansar em Deus. Os filhos precisam aprender a descansar em Deus. Sexto, a vida é muito mais do que segurança e bens materiais. A vida é muito mais que segurança e bens materiais. Sétimo, gerar uma vida e cuidar dela é um presente de Deus. Gerar uma vida e cuidar dela é um presente de Deus. Oito, filhos naturais ou adotivos ou espirituais são bênçãos de Deus. Filhos naturais ou adotivos ou espirituais são bênçãos de Deus. Nono, o alvo em que os filhos devem ter. Olha aqui, os alvos. Os filhos devem ter, Assim como flecha na mão do guerreiro, assim como flecha na mão do guerreiro, é a pessoa de Jesus Cristo. é a pessoa de Jesus Cristo. Décimo, dedique seus filhos a Deus, Dedique seus filhos a Deus, pois foi Deus quem nos deu. pois foi Deus quem nos deu. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus possa continuar falando com vocês através da sua palavra. Essa é a palavra que Deus me deu para trazer a esta igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Muito obrigado e Deus te abençoe.